Muita luz para você, meu amigo, minha amiga. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai, se tu uma grande bênção. Que o Pai das luzes te ilumine e te engrandeça. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, sobre a sua casa e toda a sua família. Você tenha uma noite de paz, de repouso, de tranquilidade e de sossego. Que o Pai das luzes seja nos teus sonhos, nas suas visões, em todos os seus projetos. Estamos aqui mais um dia da leitura da Escritura Sagrada. Hoje nós vamos ler Mateus 21, vamos ler Números 17 e 18 e vamos ler também Eclesiastes, capítulo de número 11. Vem comigo e que o Espírito Santo de Deus possa lhe conduzir nessa nova jornada. Vamos lá! A entrada triunfal. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betesda, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhe perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que for dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você. Humilde e montado no jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre 7 esses. E Jesus montou uma grande multidão, estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia diante dele, os que o seguiam, gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Jesus purifica o templo. Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali estavam, comparando a vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos, os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes do sacerdote e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não é essas ouvindo o que as crianças estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, você nunca leu? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. E deixando-o saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. A figueira seca. Da manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A autoridade de Jesus é questionada. Jesus entrou no templo enquanto ensinava, aproximaram-se deles e os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu-lhe Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens?
E eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. E eles responderam a Jesus: não sabemos se ele lhe disse, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. A parábola dos 2 filhos, o que acham, havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje a vinha. E esse respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade dos pais? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino dos céus, no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E o mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Parábola dos lavradores. Ouça outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas, construiu uma torre, depois arrendou a vinha de alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos, os lavradores, para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram ao outro e mandaram e predejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em mais número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles agarraram, lançaram para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrependerá a vinha de outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhe disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus está tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre essas pedras será despedaçado, e aquele que sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouvirem as parábolas de Jesus, compreenderem que ele fala a respeito deles, e procuraram um meio de prendê-los, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Agora para o livro de Números, capítulo 17 e capítulo 18. Vamos lá? A vara de Arão floresce. O Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que havia uma para cada chefe das tribos. Deposite-as nas tendas do encontro, em frente à arca das tábuas da aliança, onde eu encontro com vocês. As varas, aquele que eu escolher, florescerá, e eu livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim Moisés falou aos israelitas, e seus líderes deram-lhe 12 varas, e uma de cada líder da tribo, e vara de Arão estava entre eles. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu a vara de Arão, que representava a da tribo de Levi. Tinha brotado, produzindo botões, flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e levou todos os israelitas a eles. Viram as varas e cada líder pegou a sua. E o Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente da arca das tábuas
da aliança para ser guardado como advertência para os rebeldes, isso para fim queixe deles contra mim, para que não morram. Moisés fez conforme o Senhor lhe tinha havido ordenado. E os israelitas disseram a Moisés: nós morremos, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? Capítulo 18, os deveres do sacerdote dos levitas. O Senhor disse a Arão: vocês, os seus filhos e família de seus pais serão responsáveis pela ofensa contra o santuário. Vocês e seus filhos serão responsáveis pelas ofensas cometidas no exército do sacerdócio. Traga também os seus irmãos levitas que pertencem da tribo de seus antepassados para se reunir a vocês juntem quando vocês e seus filhos ministrarem perante a tenda que guarda as tábuas da aliança. Eles ficarão a seu serviço, cuidarão também do serviço da tenda, mas não poderão aproximar-se utensílio do santuário ou do altar. E os fazem morrer todos eles como vocês, e eles se unirão a vocês e terão responsabilidade de cuidar da tenda do encontro e realizando todos os trabalhos necessários. Ninguém mais poderá aproximar-se de vocês. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário no altar para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Eu mesmo escolhi os seus irmãos e os levitas dentre os israelitas como um presente para vocês, dedicados ao Senhor para fazerem trabalho da tenda do encontro. Mas somente vocês e seus filhos poderão servir como sacerdote em tudo o que refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Doa o serviço sacerdote como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executado. As ofertas destinadas aos sacerdotes, os levitas. Então o Senhor disse a Arão: eu mesmo tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim, todas as ofertas sagradas que os israelitas me deram, eu dou como porção vocês e seus filhos. Das ofertas santíssimas vocês terão a parte que poupado do fogo dentre todas as dádivas que me trouxeram como oferta santíssima, seja oferta de cereal, seja pelo pecado, seja pela reparação. Tal parte pertence a você e a seus filhos. Como algo santíssimo, todos os sexos masculinos comerão, consideram na santa. Também dou a vocês, seus filhos e filhos, por decreto perpétuo, e as contribuições que lhes cabem todos dos israelitas, que devem ser ritualmente movidas, todos a sua família que tiverem cerimonial puros porão comê-las. Dou a vocês o melhor azeite, o melhor vinho novo, o melhor trigo, que eles apresentarem ao Senhor como primeiro fruto da colheita, e todos os primeiros frutos da terra que trouxeram ao Senhor serão de você. Todas as suas famílias que estiverem cerimonial puros poderão comê-los. Tudo que em Israel for consagrado de Deus pertencerá a você. O primeiro nascido de todo ventre é oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, seja seu, mas você deverá resgatar todo filho mais velho, como também toda a primeira cria de animais impuros quando tiverem um mês de idade. Você deverá resgatá-los pelo preço de resgatar, estabelecido em 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Porém, a primeira cria, uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra, derrame o sangue deles sobre o altar e queime a sua gordura como uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertence a vocês, como também o peito da oferta movida à coxa direita. Tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você e a seus filhos e filhas como decreto perpétuo em uma aliança de sal perpétua perante o Senhor para você e para seus descendentes. Disse ainda o Senhor a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e sua herança entre os israelitas. Deus os levitas todos os dias em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem a serviço na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se de tenda do encontro, caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. E dever de levitas fazer o trabalho na tenda do encontro, assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas
gerações. Elas não receberam herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas, dízimo que os israelitas apresentam como contribuição ao Senhor, e por isso disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse, pois, a Moisés: digo o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas os dízimos que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertence ao Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente trigo tirado da eira e do vinho no tanque prensa a uva. Se vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor, todos os dízimos recebidos dos israelitas desses dízimos, vocês darão a contribuição do Senhor, o sacerdote de Arão. Deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte da parte sagrada de tudo o que for dado a vocês. Diga aos levitas: quando vocês apresentarem a melhor parte, será considerada equivalente ao produto da eira do tanque da prensa de uva. Vocês e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Ao apresentarem a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas, para que não morram. Eclesiastes capítulo 11. Sábios conselhos. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Repara o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramar chuva sobre a terra, e quer uma árvore cheia para o sul, quer para o norte. Onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo formado no ventre de mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante na mãe, somente a mesma acontecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se este ou aquele produzirá, ou se duas serão igualmente boas. A luz é agradável e bom ver o sol, por isso que um homem vivo deve desfrutar a sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de até, pois serão muito, tudo o que o para vir não fez sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o coração manda, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus trará o julgamento. Afaste o coração da ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Amém? Deus abençoe, forte abraço, noite de paz. Vamos para cima, porque Deus é conosco.